Hoje nós vamos iniciar uma aula para falar sobre gráfico de linhas em planilhas eletrônicas do tipo o Office, o Excel da Microsoft. Nessa aula nós temos alguns exercícios resolvidos para fazer os devidos comentários e entrando aqui na aula, vocês estão vendo que a gente começa as primeiras linhas apresentando operações com números. Então, essas operações com números é para mostrar que no Office, por exemplo, para fazer a soma de dois valores, se nós colocarmos aqui o cursor na posição E4, ele vai indicar a soma de y1 mais y2. O y1 mais y2, aqui estão os valores, mas é interessante a gente mostrar que sempre começa com uma igualdade, e a gente pode fazer a soma dessa maneira. Aqui no G4, a gente pode fazer a soma indicando a formulinha de soma, dizendo onde é que começa, onde é que termina. Não precisa obrigatoriamente do cifrão, o cifrão é apenas uma garantia para aquilo aconteça. A operação subtração, mostrando que começa com igual. Aqui nós temos também a operação subtração, só que com os endereços das células do Y1 e do Y2. A potenciação, para mostrar que o símbolo utilizado é o mesmo utilizado em calculadora, é o circunflexo. A parte de somatória, que aqui aparece indicativo, né, que é do Y1 até o Y6, ou seja, do B4 até o B9, e a soma de todos esses números está indicado aqui. É uma soma, começa no B4 e termina no B9. Então, essa é uma parte de operações com números, para a gente mostrar como é que funciona o Excel. A chamada média aritmética, que tem a formulinha, o cálculo, então aqui tem o seu acesso. Média aritmética é simplesmente média. Mas o que vai interessar para nós é a montagem de um gráfico de linhas. A partir de uma tabela de pontos, e aqui a gente fez o exemplo de um indicador econômico alfa, cujos valores estão variando de maio até outubro, nós temos esses números. Essa mesma tabela aparece repetida aqui, e da linha 25 até a linha 30, eu substituí os meses por números para ficar com, digamos assim, um aspecto de função. Entre o x devolve um y. Como a gente percebe pelos valores que estão aqui colocados, a função é crescente, porque conforme o x vai aumentando, o y também vai aumentando. E cresce muito rapidamente. Alguém até poderia chutar um crescimento exponencial, do tipo 2 elevado a x. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quinta é 32, mas não é o 2 elevado a x a função. O importante é a gente perceber que quando o Excel cria para nós a respectiva imagem do gráfico, ele cria o visual mais agradável. Então, a leitura no eixo X, a escala não é a mesma do eixo Y. E aqui tem o procedimento de como fazer isso. A gente seleciona toda a tabela, as duas colunas X e Y. Depois a gente vai entrar no assistente gráfico. Nós vamos mostrar como isso é feito. Elimina a sequência X e pede para finalizar, para criar essa sequência. Nós vamos fazer inicialmente desse jeito. Eu vou aqui fazer o primeiro gráfico sem trocar os meses por números. Vou, portanto, selecionar aqui a tabela, com o mouse eu seleciono, aí eu vou entrar em inserir, e eu vou pedir gráfico de linhas, que está aqui abaixo de dados. Aí a formulinha me aparece 7 opções de desenhos, eu vou na primeira, gráfico com 2 dimensões, e aqui já está criado o gráfico, valores de x na abscissa, valores da imagem na ordenada. Eu vou deixar nessa posição. Agora, esse não é esse gráfico, porque esse gráfico foi criado a partir dessa tabela. Eu vou fazer o gráfico não da função exponencial que aqui aparece, e sim explorando outras opções. Função do primeiro, segundo grau, terceiro grau, sexto grau, por exemplo. Mesmo jeito, seleciono a tabela, entro em inserir, abaixo de dados, gráfico de linhas, a primeira opção. Aqui nós temos opções de 2D, tem gráficos em 3D também. Eu quero fazer um
gráfico em 2D. Bom, aparecendo duas sequências. Tem a sequência X e tem a sequência Y. A sequência X está em azul, a sequência Y está em vermelho. Eu venho aqui na sequência X, clico com o botão direito do mouse e vou excluir, porque eu me interessa o gráfico de Y em função de X. Nesse gráfico, então, a gente consegue fazer os chamados ajustes e criar uma função do primeiro grau a partir dessa figura, desse desenho. Para isso, eu sigo o procedimento que aparece um pouco mais embaixo, que seria clicar com o botão direito do mouse na curva, penúltima opção, adicionar linha de tendência, e aí eu tenho várias opções. Eu vou pedir para fazer a opção linear, que funciona no primeiro grau, como aqui aparece. Vou pedir para exibir a equação do gráfico. E aí, quando eu dou um comando OK, ele me fez um gráfico fazendo com que uma reta melhor se aproximasse a toda a bateria de pontos. A reta é essa função que aqui aparece indicado. Observem que esse ajuste não foi muito bom, porque a reta acaba passando, entre aspas, longe da maioria dos pontos que aqui aparece indicado. Eu vou deixar esse gráfico, por enquanto, por aqui, nessa posição que aparece aqui indicado no 1. E por que eu falei que não é o melhor ajuste? Porque se nós olharmos essa mesma tabela, um indicador feito por uma função exponencial, que não é 2 elevado a x, aparece uma linha escura, aqui também tem aparecido uma linha escura, porém essa linha escura, ela acompanha quase na totalidade dos pontos a minha função. Por isso que esse ajuste exponencial, ele acaba sendo mais indicado. Linear, a gente fala que é um bom ajuste quando a gente tem o coeficiente de correlação entre 0,8 e 1. E o coeficiente de correlação que aqui aparece é, na verdade, uma informação que acaba relacionando os elementos de x com os elementos de y. É uma função estatística. Esse coeficiente de correlação está dando um valor perto de 0,90, dentro desse patamar. Mas a gente percebe que esse ajuste do visual de primeiro grau não é melhor que a função indicada aqui, exponencial. Eu vou fazer agora o ajuste por função de segundo grau, do mesmo jeito. Seleciono a tabela, entro em inserir, gráfico de linhas, primeira opção, elimino a sequência X, fico só com a sequência de Y. Aqui eu tenho a mesma função. E agora vou fazer adicionar a linha de tendência. Botão direito do mouse, clica sobre a curva, adicionar a linha de tendência, e agora eu vou buscar a opção polinomial. Essa opção polinomial, ele já começa com ordem 2. Tem ordem 3, ordem 4, ordem 5, ordem 6, vai até a ordem 6. Eu vou querer, por enquanto, a ordem 2. Por quê? Quero ajustar por uma parábola, uma função do segundo grau. Peço para exibir a equação do gráfico, e ele assim gerou uma função do segundo grau, aqui está a função, e essa função escura está se aproximando melhor do que a função linear, porque se a gente olhar para a maioria dos pontos, a gente vai ver que tem uma melhor aproximação. Conforme a gente vai aumentando o polinômio, essa aproximação vai ficando melhor, se bem que o ajuste exponencial a gente estava mostrando que ele é mais interessante e mais indicado. Ainda dá para fazer terceiro e sexto grau para mostrar que o procedimento é sempre o mesmo. Seleciona a tabela, aí entra na parte de inserir gráfico de linhas, primeira opção, elimina a sequência X, exclui, fica com a sequência Y, adicionar linha de tendência, penúltima opção, polinomial, agora a gente vai partir. A máquina sempre fica calibrada para a função do primeiro grau, linear. Polinomial, grau 3. A gente tem que pedir essa penúltima opção, exibir a equação do gráfico. E agora eu tenho a função do terceiro grau. Se a gente olhar essa função aqui do terceiro grau, vocês estão vendo que a totalidade dos pontos
está mais próxima da linha vermelha. E isso é uma maneira no visual para a gente fazer o chamado ajuste. Ainda coloquei o polinômio do sexto grau para fazer o desenho aqui. Vamos aqui, selecionar a tabela, inserir, gráfico de linhas, opção, sequência X a gente elimina, adicionar a linha de tendência. A gente vai agora buscar polinomial, o maior grau, o grau 6. Ele vai exibir a equação, isso sempre é importante, senão não vem a equação. E aqui a gente tem a chamada função do sexto grau, que é essa expressão que aqui aparece descrita. Vou tirar o meu título, colocá-lo para cá, e ele começou então com os termos que aqui aparecem indicados. Observe que a linha escura está mais próxima da linha vermelha. Aqui tem as caixas de diálogo para mostrar que a gente precisa fazer na sequência uns 7 passos, né? Inclusive estando escrito o que precisa ser feito, desde selecionar a tabela, assistente de gráfico, eliminar a sequência X. A gente pode dar nome aos eixos para incrementar a nossa tabela, mas a parte de linha de tendência, que é fazer o ajuste pelo método dos mínimos quadrados, aparece aqui indicado. Então é importante a gente mostrar agora que isso pode ser feito com outros blocos de funções. Aqui seria um exercício que a gente fala de segundo grau. E por que segundo grau? Porque essa função tem uma característica da imagem, os valores de y, irem aumentando até o x igual a 4, depois eles começam a diminuir. Então, uma função que sobe e depois desce tem um comportamento de uma função do segundo grau. É mais indicado fazer um ajuste de segundo grau, porque a linha escura fica se aproximando melhor à totalidade de pontos. Se eu apanhar agora essa função que aparece aqui indicada e fizer um ajuste para uma função de grau 1, isso não vai acontecer se eu fizer aqui. Ou seja, peguei a minha tabela, vou pedir para inserir um gráfico de linhas. Ele inseriu o gráfico de linhas, elimino a sequência X. Observe que aqui a função está igual. Adicionar a linha de tendência. Então, penúltima opção, linha de tendência. Eu pedi polinomial de grau 2, deu esse ajuste. Se eu pedisse uma função linear para exibir a sua equação, ele iria fazer o ajuste por uma reta. E aí o ajuste por uma reta, a gente percebe que a minha reta, que aqui aparece agora descrita, se eu colocá-la para cá, ela está passando entre aspas, pelo meio da curva e longe da maioria da totalidade dos pontos, o que mostra que esse ajuste poderia não ser interessante. Inclusive, se a gente faz o cálculo do coeficiente de correlação, ele vai aparecer um coeficiente baixo, em termos, não na faixa de 0,8 até 1. Mas, além de alguns problemas que a gente acaba colocando em aula, do tipo exercício para os alunos depois entregarem posteriormente, nós vamos mostrar outras situações. Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela de pontos. Aqui foi feito um ajuste por uma função do primeiro grau. Essa função apresenta sobes e desces e o mais indicado não é um ajuste linear, e sim um ajuste, por exemplo, polinomial. Aqui o coeficiente de correlação é perto de 61%, o que mostra que ele não está na faixa de 0,8 a 1, então não é um bom ajuste, o ajuste linear. Se eu apanhar aquela mesma tabela e fizer um ajuste por uma função aqui de terceiro grau, a gente já começa a perceber que conforme a função vai subindo, o ajuste também vai acompanhando melhor. Isso fica mais interessante para se fazer, por exemplo, interpolação. Buscar pontos internos para fazer cálculos. Por exemplo, se é um indicador econômico, buscar um valor intermediário dele. E dá para fazer até uma extrapolação, buscar um valor um pouco fora da tabela.
Mas no trabalho em grupo dos alunos, normalmente vocês vão ter uma tabela de pontos. A tabela de pontos, numa pesquisa com 10 valores, aqui aparecem os valores indicados. Aqui eu coloquei agora de ordem crescente, de cima para baixo. Quando houver uma coincidência de pontos, a gente precisa diferenciá-los para que isso vire uma função, e diferenciar é mostrar uma diferença, por exemplo, de 2,4 para 2,4001. Agora, matematicamente, já são pontos diferentes. E é a partir dessa tabela que aparecem valores de x ordenados e diferenciados que a gente faz o ajuste. Aqui foi feito um ajuste por uma função chamada geométrica ou potência. Função geométrica ou potência é essa função que aparece aqui, com a linha escura, e ela tende a acompanhar a maioria dos pontos. Mas como ela tem um sobe e desce muito grande, nós vamos fazer um ajuste por uma função de polinômio de grau 6, para mostrar que o ajuste vai ficar melhor do que essa função aqui colocada. Então, a função potência geométrica é uma das possibilidades que aparecem lá também no chamado gráfico de linhas. Então, fazendo aqui o ajuste por uma função de grau 6 para essa bateria de pontos, eu vou escolher essa tabela que já está com os dados em X ordenados e diferenciados. Então, eu seleciono aqui a tabela, selecionei, vou inserir o gráfico de linha, eu vou eliminar a sequência X, fiquei com essa sequência aqui de Y, e agora essa sequência de Y nós vamos fazer adicionar a linha de tendência. Ela sempre fica calibrada na opção linear, tem a opção exponencial, logaritmo, e aqui tem os desenhos para mostrar quando que a gente usa logaritmo. Quando o crescimento é um pouco mais suave. Os polinômios, quando tiver muito sobe e desce, a potência foi essa função que a gente mostrou agora há pouco. E existe uma que chama média móvel, que é fazer, a partir de uma tabela de pontos, média para os primeiros valores antes da primeira metade e média para os segundos valores antes da segunda metade. Então, média móvel é através de média aritmética, fazendo um ajuste linear. Nós vamos escolher aqui polinomial. Eu vou optar por um grau maior, grau 6, como foi pedido. Exibir a equação, pedir para finalizar. E agora, se eu olhar esse gráfico, esse ajuste, eu percebo que a minha linha escura está próxima do comportamento da linha vermelha, no sentido que ela fica acompanhando mais de perto as variações da função. Então, gráfico de linhas, existem outras opções para fazê-lo, mas a gente mostrou nessa aula que esse é um procedimento básico para a gente fazer esses ajustes. E a partir da função, a gente consegue fazer interpolação, que é calcular um ponto no meio dos valores trabalhados. Isso pode ser interessante. Se eu tenho, por exemplo, indicador econômico com meses ímpares, março, maio, junho, julho, setembro, eu posso pedir um mês par lá no meio para fazer a conta, uma interpolação, o mês de agosto, por exemplo. E uma extrapolação quando eu peço um ponto um pouquinho fora da tabela, também pode ser uma das aplicações boas para esse tipo de função. Então, vocês vão ter a oportunidade nessa aula, eventualmente, de voltar e explorar esses exemplos para trabalhar com essa opção que é gráfico de